Essa semana eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha e ela recebeu um caso no consultório dela estranho. Chegou um casal com sua filha e a filha estava com sintomas de possessão demoníaca e cabelo todo sujo, as unhas enormes, a voz falando grosso e demonstrando uma força fora do comum. E, de repente, no meio do consultório, a menina começou a girar, e ela não sabia o que fazer. E agora o que eu faço? Eu mando para o psiquiatra, e ela dá um tempo, ela ligou para o pastor, não foi esse pastor, e o pastor, olha, faça o que está no seu coração aí. E ela expulsou o demônio lá na hora. Clamou em nome de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder, e louvou um cântico, e aí a menina se acalmou, e foi se acalmando, e aí o negócio passou, e ela voltou às suas faculdades normais, falando como uma pessoa comum, e os pais falaram que ela não falava assim fazia semanas, e depois, naquela discussão, naquela conversa, descobriu-se que ela se envolveu com práticas de consulta aos mortos e várias coisas, e ela chegou nesse nível de possessão. E, de repente, uma pessoa com sabedoria, com entendimento, psicóloga, né, secularizada, humanizada, se encontra com uma situação totalmente inusitada no meio da vida e diz que coisa foi essa, o que aconteceu, eu não sei o que eu deveria fazer. E, de repente, o mundo espiritual se apresenta para essa pessoa de uma forma que ela não sabia o que fazer. Um susto. Tem muitas vezes que acontece assim na vida da gente. A gente está vivendo na nossa tranquilidade e, de repente, situações começam a acontecer na nossa vida de uma forma tal que você começa a perceber que há algo maior do que simplesmente aquilo que você pode ver. Há situações que estão acontecendo que você pensa, há uma mente por trás disso que está acontecendo. Há um entendimento espiritual por trás disso que está acontecendo. E não foi por isso que no acampamento a gente teve muitas conversas sobre isso. E pessoas se aconselharam até comigo, pelo menos umas duas, com casos muito, muito sérios. Eu não sou uma pessoa de ficar me alimentando dessas coisas, de ficar falando disso toda hora. Eu não coloco o Satanás no púlpito para pregar para vocês. A gente fala do Evangelho de Deus. E onde o Evangelho chega, as trevas se dissipam. A gente não tem necessidade de ficar exaltando o poder de Satanás. A gente exalta o poder de Deus. E Deus faz a obra. Mas e quando as pessoas começam a se enfrentar num processo de tentação muito evidente, processo de ver coisas materializadas e coisas assim, e aí eu vou compartilhar com um, com dois, e os dois me contam mais 5 casos de lá para cá, que estão vivendo também. E eu chego e falo, Hildebrando, eu acho, estou sentindo, estou percebendo que valia a pena a gente dar uma palavra sobre isso. E o Hildebrando fala o seguinte, rapaz, eu ia dar na semana anterior do acampamento uma palavra sobre isso. O problema é que meu sogro ficou doente, foi um desespero, e todo mundo percebeu que também essa fase do Hildebrando foi algo totalmente carregado. Então, como esse tema é muito extenso, é muito grande, eu trouxe uma parte 1. Que significa que eu não vou falar tudo sobre o tema. E num dia, outro dia, eu falo uma parte 2. Certo? A parte 1 significa, eu vou falar algumas coisas, eu vou aplicar algumas coisas, mas não é tudo. São pontuações. E de que forma eu vou pontuar isso? Eu vou tratar como Jesus fez com seus discípulos. Marcos 5. O endemoniado Gerazeno. E a gente vai, através desse texto, ver como é que Jesus apresentou esse tema para os seus discípulos,
o que aconteceu ali e dali tirar alguns ensinamentos para a gente. E aí eu vou lendo essa passagem, é uma passagem grande, e a gente vai tirando ali, através dessa história, alguns ensinamentos, ok? Olha só, a gente vai começar aqui com o primeiro versículo que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. A região dos Gerazenos era composta de 10 cidades gregas que não conheciam o Deus de Israel, não adoravam Deus. Eram umas cidades pagãs, cheias de ídolos de outras religiões, gregos, e com pessoas com práticas pecaminosas muito evidentes. Os platonistas chegavam a considerar os demônios pontos de contatos com o mundo espiritual. Seus intermediadores com o mundo espiritual. Então, era uma comunidade totalmente diferente daquilo que os discípulos estavam acostumados. Dentro de um padrão judaico, com templos, com sinagogas, com fariseus, com homens da lei. Era um mundo não cristão, um mundo não judaico. E Jesus chega para eles e diz: vamos lá enfrentar aqui um demônio grande. Não falou assim não, mas deve ter sido assim. E eles atravessaram o mar em direção a essa cidade. Aí sabe o que acontece? Você vai ver no capítulo anterior aí, que foi aquele momento da tempestade perturbadora, o mar revolto, o navio quase caindo, um negócio desesperador. Os discípulos: Senhor, você não teme por nós? E Jesus se levanta, acalma a tempestade, acalma o mar. Já pensou a pessoa chegar para ti e dizer assim: vamos lá no Porto das Dunas, expulsar um demônio. Aí você pega o carro, na hora que você está no carro, começa uma tempestade maior do mundo, vem um vento, vem um furacão, vem um negócio maior do mundo, você pensa o quê? Nós estamos entrando num território dominado aqui, né? Porque olha só, a gente já atravessando isso daqui para enfrentar uma situação complicada, já começa uma grande tempestade, a gente já começa a sofrer perigo de morte. Mas Jesus é superior a tudo isso, e ele manda acalmar os céus, manda acalmar o mar. Engraçado que para os gregos, um dos seus maiores ídolos é Zeus, que é o Deus dos céus e dos trovões, e Poseidon, o Deus do mar. Então Jesus estava chegando nas cidades gregas, e os maiores ídolos se manifestavam através do mar e das tempestades, e Jesus já chega com o seu cartão de visita, que é maior do que todos os ídolos gregos. Acalma o mar e acalma a tempestade. E aí, quando ele chega lá, acontece o seguinte, versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Estava lá no cemitério esse homem e veio ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos cemitérios e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Esse aqui é o demônio clássico, né? Aquele demônio de fita cassete dos anos 90. Quem já viveu isso? Nos anos 90 você tinha uma fita cassete? O arrebatamento, o demônio do cemitério, não sei o quê. Aí você chegava em casa de noite, apagava a luz. Aí, não, porque ele vivia no meio do cemitério, testemunho, comendo as carnes dos defuntos. Aí um dia apareceu um anjo. É esse aqui, um cara que vivia no meio do cemitério, acorrentado. Parece um filme de terror, um testemunho assim daquelas igrejas bem do fogo. E você percebe que ele tinha força sobre-humana, as correntes, as cordas não conseguiam prendê-lo. Ele arrebentava todas. Uma característica de possessão, de coisas mais fortes, é a pessoa apresentar força sobre-humana mesmo. Mas o entendimento aí é legal também, porque isso não se resolve através de força humana. Não se resolve esses casos prendendo concorrentes. Esses casos se resolvem com a ação espiritual e soberania de Cristo. Vejam só
o que acontece? Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, e aqui eu vou trabalhar primeiro um conceito mais ligado ao entendimento do maligno, e depois eu vou trabalhar um conceito mais sobre Jesus. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E aqui mais uma coisa que acontece quando você se depara com uma situação dessa. Um processo de clarividência. Normalmente, enfrentar um demônio, ele vai revelar coisas sobre quem o enfrenta. No caso, o que ele tinha para falar de Jesus era que ele era o Filho de Deus. Mas já houve casos, a própria Márcia estava me contando, que uma vez elas foram expulsar um demônio numa praia, um missionário lá, amigo delas, que fazia o seminário, chegou todo posudo, todo gostosão, e aqui deixa comigo que eu vou expulsar. E quando começou a expulsar, o demônio começou a contar que ele traía a mulher dele com não sei quem, começou a revelar um bocado de coisa, e o cara saiu no meio das pernas e foi-se embora, com medo. Porque aqui rola aquela tentativa de desestabilizar a pessoa que está vindo contra ele. E ele começa esse processo de revelar e de coisa, e por isso que você tem que ter um cuidadozinho quando você vai expulsar. Você tem que ir abraçado, sabe com o quê? Com a misericórdia, com a graça de Deus. Não é você que expulsa, não. Entendeu? Você não é ninguém, não. Se você for na sua força, você sai correndo. Você tem que ir na humildade. Quem expulsa é Jesus. E aí, um processo aí de clara evidência, de que ele, você é o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aí a gente se encontra sobre essa situação mesmo. Existe um Jesus, Filho do Deus Altíssimo, da mesma essência de Deus, um ser divino, 100% Deus, ali presente. E existe ali do outro lado, no final da conta, um homem gadareno com uma imagem animalesca. Um homem totalmente dominado por demônios, com uma imagem 100% animalesca. De um lado, você tem um homem 100% divinizado, e de outro lado, um homem 100% animalizado. E nesse encontro dos dois. No meio do caminho, você tinha os discípulos a caminho da imagem de Jesus, e você tinha a sociedade pagã que vivia no distanciamento de Deus. Esse é o cenário que a gente encontra. Dentro de Jesus existia quem? O Espírito Santo de Deus, e dentro do endemoniado existia uma casta de demônios. Aí diz assim, versículo 8. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, pois somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então aqui você vai ver que ele usa o nome de legião. Legião naquela época era representada por um batalhão romano. Um batalhão romano tinha 6.000 soldados. E ele fala, nós somos legiões porque somos muitos. Então havia ali uma grande quantidade de demônios, alguns chegam a dizer 6.000 demônios. E vejam só, uma legião ela tinha arqueiros, soldados, cavaleiros, chefes, centuriões. E aqui talvez traga a ideia de que esses demônios tenham castas, inferiores, superiores, funções diferentes, chefes, subchefes. Jesus chega a nomear um demônio de Mamon, que diz que é o demônio que cuida do amor ao dinheiro. Jesus chega a dizer isso uma vez. Então, talvez haja castas diferentes, situações diferentes dentro desse mundo espiritual. Mas há algo interessante aqui. Eles rogaram insistentemente para Jesus para não sair daquela região. Aí você pensa, por quê, né? E é aqui que algumas igrejas evangélicas começam a formar um conteúdo de que existem demônios que habitam territórios específicos. Demônios territoriais.
que eles abraçam e dominam determinados territórios para que ali não possa chegar o evangelho de Deus. E aquele território está sobre um distanciamento, um pecado, os olhos fechados, porque ali existe uma ação demoníaca. E aquele local só vai poder ser liberto na hora que você libertar aquele local da ação demoníaca. E realmente parece aqui que esse pessoal não queria sair desse lugar, que existia ali uma facilidade de ação em que eles se sentiam extremamente confortáveis nessa cidade pagã. Eles não queriam sair desse local. 11. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E aqui a gente tira aquela ideia de que é doença mental. Porque doença mental não passa de uma pessoa para um porco. A doença mental não pode ser transmitida para um porco. Então, quando esse texto também demonstra que o espírito sai daquele endemoniado e vai para o porco, ele está demonstrando que há uma entidade real que consegue fazer uma transição entre corpos. E que isso transcende algum tipo de doença. A presença dos porcos nesse texto também é muito interessante. Um judeu que lesse essa passagem perceberia que os porcos, eles são considerados na lei como coisa imunda. E o fato daquela sociedade criar porcos e desenvolver porcos fazia ao leitor judeu entender que aquele ali era um local que era distanciado da lei de Deus, um local que não praticava aquilo que era bom diante de Deus. Os porcos representavam um local de imundície. Foi nos porcos que o filho pródigo terminou a sua jornada, se lembram? Lá no final, quando ele estava totalmente distante de Deus, ele terminou sua jornada trabalhando, alimentando porcos. Aí outra coisa, vamos continuar aqui, versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Olha só o que acontece no versículo 17 agora. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Percebeu aí? Jesus foi nesse território, expulsou demônios desse território, e agora o povo que habitava no território queria expulsar Jesus do território. E aqui é onde talvez a gente encontre uma crise de entendimento. Porque pelo primeiro entendimento que eu estava falando lá atrás, que é isso aí? Certo. Primeiro entendimento que eu falei aqui, o que eu disse? Que parecia haver um território dominado por demônios, não era isso? Parecia haver um território onde os demônios estavam totalmente confortáveis, agiam com liberdade, dominavam, está tudo dominado. E, de repente, há aquela compreensão evangélica de que aquele local só está assim porque está dominado por demônios. À medida que eu expulsasse aqueles demônios no ato profético, todo aquele pessoal se converteria imediatamente. Porque quem impedia aquele povo ver a glória de Deus eram os demônios. Por isso, muitas igrejas dizem assim: a chave de Fortaleza está com o demônio. Os bairros fulano de tal estão endemoniados. Por isso, eles não aceitam a Cristo. Mas aqui a gente vê que todos os porcos foram jogados no abismo. E todos os demônios foram limpos. Mas, no entanto, o povo dizia: Jesus, nós queremos você fora daqui. O povo viu o santo de Deus. O povo viu o poder do santo de Deus.
O povo viu o cara em tremenda consciência, limpo, vestido, mas disse: vendo esta glória, vendo esse Deus, nós dessa região recusamos esse Deus e queremos que você vá embora. E você começa a perguntar e se perguntar se o problema não era o povo e não os demônios. Seria um território dominado ou um território conivente? Porque Romanos vai trabalhar isso muito bem. O capítulo 1 de Romanos vai dizer que esse povo, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, mas antes entregou seus pensamentos a sabedorias loucas, escureceu seu coração e fez para si ídolos à forma de homem. Esse povo já havia recusado a presença de Deus e vivia nessa situação pagã por escolha própria. Não eram os demônios que deixavam esse povo pagão. Era o coração desse povo que estava entregue à sua própria carne. E, no entanto, nessa situação, o demônio se encontra com liberdade de ação. Ele opera nos filhos da desobediência. Então, esses filhos são desobedientes. E onde há desobediência, o demônio tem liberdade de ação. Então, não é um território dominado. É um território conivente, cúmplice e aliado. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? Felipe, baixa o nível. Baixa para a minha vida. Baixa esse entendimento de forma que eu possa entender. Certo. Vou fazer outra pergunta, então. Diz assim: pequei por causa de Satanás ou pequei porque minha carne desejava isso? Pequei porque Satanás dominou tanto a minha vida e mandava tanto na minha vida, que eu não tive outra escolha, a não ser ir para o motel com aquela mulher, a não ser fazer aquilo que eu deveria não ter feito, a não ser cair naquela armadilha financeira que eu não deveria ter caído, e isso é culpa de Satanás e não minha, porque ele dominou a minha vida de tal forma que eu não tinha outra opção, ou eu pequei porque eu tenho uma cobiça interior, uma carne que me faz cair, uma carne que me faz ser pecador, e Satanás se aproveita dessa minha cobiça e influencia com uma tentação. É claro que eu sou dessa linha. Então, existe uma tentativa sempre de dizer, eu estou assim porque é o diabo, eu estou assim porque é Satanás, eu estou assim porque o Satanás me influenciou. Não, você precisa ver que fulana está assim porque os parentes dela têm certo contato ali com Satanás. Não, é porque o fulano de tal está sendo tentado dia e noite, por isso que isso acontece. Não, mas existe no coração dessa pessoa um desejo e uma carne que ela alimenta. E quando Deus se manifesta e Jesus se manifesta, ele diz assim: olha, Jesus, sai do meu território. Eu tinha um amigo, que era o seguinte, eu trabalhava lá fazendo comercial de televisão e coisa e tal, e ele pediu para mim um serviço, ele pedia constantemente um serviço. Ele era de uma igreja mais nervosa, entendeu? E aí, toda vez que ele vinha me fazer o serviço, eu fazia o serviço, e na hora de me pagar, ele dizia que Satanás fez alguma coisa com ele, e não tinha dinheiro para me pagar. Porque ele estava vivendo uma luta espiritual muito grande, uma batalha enorme, o negócio estava acontecendo, o carro bateu, aquele negócio todo. Aí eu dizia, beleza, um mês, né? No segundo mês, Satanás atuou de novo na vida dele e não tinha dinheiro para me pagar. Eu disse, que igreja é essa que você está, que Satanás age tão livre assim, que faz tudo com você também? Então vamos fazer o seguinte, agora você vem para mim e paga adiantado. Porque aí você tem que se resolver com Satanás antes de fazer serviço comigo. Não é? Você se resolve com ele, consegue o dinheiro, e aí você me paga. Porque daqui para cá eu garanto que Satanás não vai impedir de fazer o serviço. Entendeu?
Agora, o que esse cara não via? Que ele não tinha departamento financeiro organizado, que ele tinha investido num negócio que não sabia o que fazer com esse negócio, né? Que ele tinha feito o desejo do coração dele de fazer algumas coisas que ele não tinha capacidade para fazer, e uma série de coisas, e pedia serviço sem ter dinheiro para pagar. Entendeu? Mas de quem era a culpa? Do território dominado, do Satanás que mandava na vida dele, que acontecia tudo, e não do coração dele. Entenderam? E aí, depois que eu botei para pagar adiantado, e não teve mais problema com Satanás. Exorcizei, né? Exorcizei o Satanás com pagamento adiantado. Mas a gente também percebe no texto o gadareno. O gadareno já estava numa situação tão complicada, o cara endemoniado, que ele não tinha mais consciência das suas ações. Ele nem podia mudar e tomar mais decisões, porque ele estava num momento onde quem dominava a sua consciência era o próprio Satanás, era o próprio demônio. E numa situação dessa, como é que isso acontece? Como é que uma pessoa chega numa situação tal de que ela não tem mais consciência das suas faculdades mentais? Ela parece que ela é como um lobisomem. Na noite de lua cheia sai aquela fera e ele se transforma e depois não lembra mais o que fez. A fera toma ele, o demônio toma ele como cavalo na linguagem afro-brasileira, e ele vira um cavalo e começa a agir sem ter consciência do que está fazendo. Existem alguns caminhos. Vou apontar 2. Um dos caminhos é envolvimentos com práticas não cristãs. Isso é muito conhecido no meio evangélico. Quase que o pessoal diz assim, você abriu uma porta. Não é isso que diz? Você abriu uma porta. Vai brincar com a brincadeira do copo, vai chamar no espelho, isso é coisa leve, né? Aí daqui a pouco começa a fazer uns trabalhos de feitiçaria, consulta mortos, necromancia, consulta aos astros, consulta as entidades da natureza, e começa a se envolver com várias coisas que são portas abertas. Com o tempo você vai se envolvendo e vai se envolvendo, chega ao ponto onde esse relacionamento se torna obsessor, e você começa a ver visões, você começa a ouvir vozes, e chega ao ponto de se tomar em possessão. O outro caminho é o caminho de feridas espirituais abertas. São problemas emocionais que você vai não tratando, não curando, aquilo vai virando uma inveja avassaladora, uma raiva avassaladora, uma mágoa tremenda, e você vai ficando feio, depressivo, vai gerando doenças psicológicas, e aquilo vai gerando um ser fragmentado, doente, e pode levar também a um processo de domínio de Satanás. Por exemplo, Saul, na Bíblia. Saul, diz a Bíblia, que ele era atormentado por um espírito maligno. O espírito da parte de Deus, porque naquela época não se entendia Satanás como se entende no Novo Testamento. Mas era um espírito maligno que atormentava a vida do Saul. E quando Saul estava sendo atormentado por esse espírito maligno, ele tentava matar Davi. Ele pegava uma lança e tentava matar Davi, fora de sua consciência. E Davi tocava ali um louvor para ver se acalmava o Saul endemoniado. E aí Davi tocando a harpa, o cara se acalmava e dava beleza. E toda noite tinha esse lexotan do Davi no Saul. Por quê? Porque Saul desenvolveu uma inveja doentia de Davi. E ele começou a se achar Deus e tomar decisões acima de Samuel. E ao ponto que ele ia praticando esse sentimento ruim no coração dele, começou a vir um espírito atormentador, e ao ponto que Deus chegou num ponto e disse, eu vou tirar o reino de você. Então Saul matou 67 sacerdotes, virou um assassino. Enquanto Davi agia pelo Espírito de Deus e se tornou a imagem de Deus, se tornou um homem segundo o coração de Deus, cada dia que passava Saul era a imagem do demônio. Ele se tornou um assassino, feroz, psicopata, doentio, atormentado, invejoso. E chegou ao ponto, no cume, de tentar praticar a consulta aos mortos com uma feiticeira.
E esse foi o ponto que a Bíblia coloca, que a partir daqui, Deus já tirou a vida dele e foi-se embora. Esse texto não é legal para você usar a favor de consulta aos mortos. Porque foi por causa disso que Deus tirou a vida dele. E foi atormentado por uma inveja doentia. E quando a gente faz aqui trabalhos como travessia, que vem para a gente tratar o emocional, tratar feridas abertas, tratar dificuldades do coração, a gente está tentando também evitar que seu coração se torne doente. E chegue no ponto onde você desenvolva psicoses e doenças difíceis. E aqui também eu queria trazer uma ideia do demônio oculto. É o seguinte, porque o demônio muito visível é fácil da gente combater. Existe ali um demônio raivoso, que se fere, que é amarrado com correntes, que anda pelado, que grita nas colinas. Esse, quando você aparece, o que você faz? Você chama o pastor, você se reúne, você ora, você canta um louvor e acaba conseguindo dominar. Mas dentro desse cenário que eu coloquei ali no início, os discípulos de Jesus, o povo, criador de porcos, e o próprio endemoniado, existia um demônio oculto. Um demônio que ele não era raivoso, ele não era espumante, ele não era gritador das colinas. Sabe quem era? Olha só, versículo João 6:70. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo. João 13:27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E aí, você pensa que enfrentar Satanás é enfrentar o ser raivoso, o ser do chão, que vira os olhos, que grune. Mas muitas vezes Satanás está no meio de nós, andando conosco, travestido em espírito de luz, falando meias sabedorias. Não foi assim que Satanás tentou Jesus? Na Bíblia? Na Bíblia não está escrito assim? Não foi assim? E às vezes o demônio se aparece como um espírito de luz, como ser iluminado, como pessoas de sabedoria. E ele começa a falar com você como se ele fosse uma palavra de Deus, como se fosse uma palavra boa, e anda no meio de nós. E muitas vezes a gente precisa de ter discernimento para encontrar esse demônio que anda oculto no meio da gente. Pessoas que parecem ter uma sabedoria, mas falam palavras de distanciamento de Deus. Então, dito isso, tudo isso sobre essas perspectivas malignas do texto, eu queria então trazer 6 lições rápidas do que o texto nos fala de Jesus. Em outro momento, depois eu vou tratar outras lições, certo? Nesse eu vou trazer 6 lições rápidas, para a gente sair daqui também entendendo o que o texto nos revelou acerca de Jesus. Olha só a primeira lição, ok? Diz assim, versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. A primeira perspectiva é que Jesus é a maior autoridade do reino espiritual. Que diante de Jesus, até a legião de demônios se prostra e pergunta: que queres comigo? Não me atormentes. A Bíblia fala que Jesus foi colocado por Deus acima de todo o principado e de toda a potestade. E que ao nome dele todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus fala no final de Mateus: a mim foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Diante de Jesus, Jesus é a maior autoridade espiritual que existe. Não há demônio, não há Satanás, não há legião que seja capaz de enfrentar Jesus. Amém. Amém. Agora, vocês estão comigo? Amém. E não só isso, mas a Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo,
Ele nos resgata desse império das trevas, isso é Colossenses, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. O que ele está dizendo? Que ele vai nos tirar desse domínio espiritual maligno e vai nos levar a assentar juntamente com ele acima das regiões celestiais. Por isso que quem aceita Cristo, o maligno não pode mais tocá-lo. Porque agora não estamos mais sob o domínio de Satanás. Estamos sentados ao lado de Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Por isso que em Atos, você vai ver, os exorcistas judeus chegaram para expulsar um demônio e disseram assim: olha, nós expulsamos vocês em nome do Jesus a quem Paulo prega. Aí sabe o que o demônio falou? Jesus, você sabe essa passagem? Jesus, eu conheço. Paulo, eu também conheço. Mas vocês, quem são? E ali saíram, tacaram um cacete naquele pessoal que estava tentando expulsar demônio. O que isso está me dizendo? Cristo, eu conheço, eu reverencio. Os que estão debaixo da autoridade de Cristo, Paulo, eu também conheço. Eu poderia obedecê-los. Mas vocês que não têm a autoridade de Cristo, quem são? Por isso, não só Cristo tem toda a autoridade, mas todos aqueles que estão debaixo da autoridade de Cristo e com ele, salvo pelo Espírito Santo de Deus, têm a mesma autoridade. Foi na cruz que ele rasgou as nossas dívidas e despojou os principados e potestades. Colossenses também. Segunda lição, verso 8. Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então aqui você vai ver um processo de expulsão. E muita gente pergunta: como é que eu faço para expulsar um demônio? Vou ensinar. Não que eu tenha feito, mas eu perguntei para quem fez. É assim: primeiro você tira do circo. Porque tudo que Satanás quer é ficar no circo, ficar no meio de todo mundo, fazer uma gazarra e todo mundo vê ele agindo. O que você tem que fazer? Você leva para uma sala à parte. Primeira coisa. Não faz o circo. Porque se for alguém tentando aparecer também, tirou do circo. Se for alguém fazendo teatro, tirou do circo. Entendeu? Então você leva para o cantinho. Segundo, você não fica xingando o cara de demônio. Porque o cara está lá dentro do negócio enquanto o demônio está tomando conta. Se você fica falando que ele é o demônio toda hora, ele começa a achar que ele é mesmo. Então você tem que começar a falar com o indivíduo. Fulano, clame o nome de Jesus. Fulano, fale que Jesus tem poder. Repreenda Satanás. Você tem que falar com o indivíduo e não com o demônio. Porque você precisa resgatar a identidade do indivíduo no meio daquele negócio. Terceiro, você tem que invocar e expulsar em nome de Jesus. Porque quem tem o poder para expulsar não é você. É Jesus. Então você invoca: eu te expulso por meio daquele que tem o poder, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ok? Quarto, não enfrente isso se você está mal espiritualmente. Aconteceu um negócio, chame alguém. Vão comigo ali, fulano? Vão comigo, chame 2 ou 3. Não vá sozinho, não. Porque pode ser que o cara pegue você forte, que ele se estribuche, e se você não estiver bem, você vai correr. Porque dá um medinho. Porque você não sabe se o cara é doido, se ele vai sair lá, vai te dar um cacete. Pode ser que não seja demônio, pode ser uma pessoa que esteja com uma faculdade ruim. E também pode ser que ele revele coisas da sua vida e você fique lá morrendo de medo. Não, vá lá, faça uma oração poderosa antes e vai. E se você tiver alguém assim que saiba um louvor, principalmente um hino da harpa, assim, um hino do cantor cristão, pelo sangue de Jesus, remido estou, você canta até se acalmar o negócio. Depois que se acalmar, e for e sair, você oferece a salvação para a pessoa. Porque diz a Bíblia que se o demônio fosse embora e a casa ficar vazia, volta mais 7. Então, se o cara... O problema não é o demônio ir, é não encher com o Espírito Santo.
Então você apresenta para o cara a salvação para o cara. Olha, arrependa dos seus pecados, Deus tem melhor para você, aceita o senhorio de Cristo, e você vai e prega o evangelho para ele. Beleza? Né? Guia rápido. Vamos lá. Terceira lição, versículo 9. Meu nome é Legião, respondeu eles, porque somos muitos. E aqui há um grande perigo de você ficar buscando no YouTube pregações sobre demônios. Porque você vai ver aquele cara que cresce em cima de você, dizendo que o demônio é a coisa mais poderosa da face da terra. E que ele estava no templo, ele viu Satanás do lado do ministro de louvor, e que ele viu ali o demônio oprimindo aquele pastor, e o demônio faz o que quer dentro da igreja, para esse pessoal. E esse pessoal nunca cita um anjo. E na Bíblia, isso é ponto pacífico, para cada demônio que caiu, tem 2 anjos para defender a gente. E os anjos de Deus acampam ao redor daquele que o ama. Então, se existe um poder maligno que quer destruir-nos, existe também uma legião de anjos defendendo a igreja dele, defendendo os filhos dele, e velando o teu sono, e velando tua caminhada, e velando o teu trabalho, e velando as tuas esquinas, e velando a tua vida. Então vamos parar de supervalorizar o demônio, porque tem um exército celestial com a gente. E qualquer pregação sobre demônio que você ouvir, que não citar que há um anjo também te defendendo, você deve desconfiar. Porque esse cara está querendo te manipular pelo medo de Satanás. Tem 2 maneiras de manipular, né? O medo de Deus e o medo de Satanás. O medo de Deus é religiosidade, que a gente aqui prega contra. E o medo de Satanás é você supervaloriza o poder de Satanás para que você fique preso ao que aquele cara está dizendo. Olha, não assista esse programa, não pega aquela camisa, não pega aquela marca, aquele artista faz isso. E daqui a pouco você não pode fazer mais nada com medo do Satanás. E contribuir para o ministério dele. Vamos lá. Lição 4. Versículo 12. Os demônios imploraram Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Primeiro, o demônio só age por permissão de Cristo. Os demônios são limitados em sua ação. Eles pedem para que Cristo permita que eles entrem no porcos. Não foi isso que aconteceu com Jó? Satanás chegou na presença de Deus e pediu para Deus para testar Jó. Não foi assim? Tem uma passagem que diz assim, que Jesus fala com Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como quem ciranda o trigo. E eu roguei a Deus para que você permaneça fiel e se converta e possa abençoar seus irmãos. A gente não está ao léu, ao sabor do vento, e Satanás pode fazer qualquer coisa com a gente, não. Satanás pede permissão para agir. Jesus não está aqui ganhando de Satanás no último minuto do segundo tempo, não, entendeu? Ele está acima de todo principado e potestade. Ele manda. Ele tem um selo da história na mão, Apocalipse. Ele abre o primeiro selo, abre o segundo, ele domina. Outra lição. 5ª lição, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E aqui nós vamos ver que aquele homem que era uma besta, endemoniado, vivendo nos cemitérios, agora se encontra pelo poder de Cristo, em perfeita domínio próprio, vestido, totalmente são, com a sua consciência, e ele não só isso, ele queria agora seguir Jesus, e que Jesus fosse o seu Senhor e o Senhor da sua vida.
Então não foi só uma restauração de limpeza, foi também uma conversão verdadeira que estava no coração do Gerazeno. Quinta lição: o poder de Deus limpa a gente completamente e tem o poder de transformar o nosso coração a uma nova existência. Sexta lição, versículo 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. E aqui Jesus vai dar uma missão para ele, um chamado para ele. Não só Jesus agora libertou sua vida, não só limpou o seu coração de todos os demônios, não só agora ele era lavado e remido pelo sangue de Jesus, e ele queria seguir esse senhorio, como Jesus agora disse: eu vou te dar uma missão e um chamado para você. Você agora vai seguir nessa terra que era dominada por demônios, que era dominada por corações caídos, e você vai agora dizer o que Deus fez na sua vida, e vai profetizar o poder de Deus para esse povo que não quer me receber. E aí Jesus foi-se embora. Jesus foi para aquela região para salvar uma vida. E a partir dessa vida, um ministério de Deus começou. Um ministério de pregação do Evangelho e de criação de igrejas e de discípulos. E Jesus, ele pode ter atravessado os mares e chegado num território complicado, mas ele faz tudo isso por você. Ele faz isso para salvar a sua vida. E ele chega na sua vida e diz: eu tenho um chamado e um propósito para você. E assim que a gente diz sim para esse Jesus, nós somos transportados desse reino das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Então somos perdoados dos nossos pecados. E agora passamos a viver uma vida de santidade em Deus. Nós vamos cantar uma música que declara que aqui está a glória do Senhor. E depois dessa música nós vamos ter um momento de oração. Se você de repente ouviu o que eu estou dizendo, você tem passado por tentações pesadíssimas, Satanás tem influenciado a sua vida de alguma forma que você está com medo, você tem enfrentado coisas que você não tem consciência de como pode sair delas, há coisas no seu coração que você não entende, há vozes que você escuta que você não consegue entender o porquê. Eu quero que você fique, que você cante essa música e nós vamos orar pela sua vida depois. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor procurando quem possa tragar. Ele arma ciladas para nós cairmos. Mas nós estamos certos de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. De que no reino espiritual nós não temos o que temer, porque Cristo está acima de todo principado, de toda potestade, de todo o reino das trevas. A luz de Deus, ela dissipa todas as trevas. E nós podemos descansar em Cristo, ficando sempre atentos, como a palavra diz: orai e vigiai. Estejam atentos. Percebam quanto muitas vezes o inimigo pode estar querendo agir. Uma vez, aqui na história da nossa igreja, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o diabo me disse que existem umas colunas na igreja Candeias que ele vai derrubar. E eu olhei para essa pessoa e disse: minha irmã, o diabo lhe disse? Duas coisas. Primeiro, não converse com o diabo, não. Segundo, ainda que ele lhe diga alguma coisa, não acredite nele, não. Porque ele é pai da mentira. E tudo que ele diz é mentira. Não tem verdade. E terceiro, falei para ela: eu quero que o diabo vá se lascar. Falei desse jeito, irmãos. Eu quero que ele vá para o inferno.
Porque a gente não está aqui para seguir o que o diabo está dizendo, não. Isso faz tanto tempo, irmãos. As colunas estão tudo aí, ó. Não caiu nenhuma. Até jogaram pedra hoje, mas não caiu não. A gente não precisa temer. A gente não pode ser arrogante, nem perder o cuidado e o zelo. Mas nós não precisamos temer, porque nós sabemos quem luta por nós, quem vive por nós. A gente vai cantar mais uma vez uma tirada. E eu queria que quando a gente dissesse, declaramos que aqui, não é aqui não, é aqui, ó. Que você colocasse a mão no seu coração e você cantasse essa música dizendo: declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Esse aqui não é este lugar, não é esse lugar, é aqui. Eu sou casa, porque Deus preferiu esta carne do que os templos que eu posso construir. Então declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Vamos cantar? Bota a mão no peito e canta mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez, depois eu vou orar. Senhor amado, glórias sejam dadas a Ti, Senhor, com essas palmas que glorificam o Teu nome, que reconhecem, Pai, a Tua soberania, o Teu senhorio, a Tua majestade, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua graça, Pai. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso. E, Pai, tira todas as nossas amarras, todas as ciladas que têm nos derrubado, todas as lutas, Pai, que temos sido derrotados, mas, Senhor, em Teu nome, nós declaramos vitória. Nós declaramos vitória na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa estrada, nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Nos liberta a cada dia com a Tua verdade, com o Teu amor, que o Teu Espírito que habita em nós, Ele nos fortaleça a cada dia. Enche-nos com o Teu Espírito, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Irmãos, ainda em pé a gente vai cantar. Uma das grandes ciladas do inimigo é a acusação. Quando você está querendo fazer uma coisa errada, ele diz: vai besta, deixa de ser besta, está todo mundo fazendo. Depois que você faz, ele olha para você e diz: você é filho de Deus? Servo de Deus, fazendo isso? Ele nos acusa. Felipe falou, quando vai expulsar lá, a primeira coisa que faz é acusar. E a gente vai encerrar esse momento, não é o culto não, mas esse momento, declarando em alto e bom som aquilo que é uma grande verdade da fé cristã. É de que eu fui perdoado e eu sou livre, livre em Cristo Jesus. Eu tenho as marcas de quem, sabe, tinha tudo para viver longe do altar de Deus. Ninguém sabe o que vivemos e o que cada um passou, mas sabemos das marcas de Cristo na nossa vida. Eu fui perdoado. Vamos cantar essa música com alegria do nosso coração, com palmas. Vamos celebrar o nosso Deus nesse momento.